estávamos a viajar, né, em paz. Vou tomar um pouquinho do vosso tempo, da vossa concentração, mas vou pedir para que nos concentremos na mensagem de Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier, nosso Chico, livro Fonte Viva. Assim será. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Foi Lucas a buscar testemunhos dos seus companheiros da afirmação de Jesus. E Emmanuel comenta assim: guardarás inúmeros títulos de posse sobre as utilidades terrestres, mas se não fores senhor da tua própria alma, todo o teu patrimônio não passará de simples introdução à loucura. Multiplicarás em torno de teus pés maravilhosos jardins de alegria juvenil. Entretanto, se não adquirires o conhecimento superior para o roteiro do amanhã, a tua mocidade será a véspera ruidosa da verdadeira velhice. Cobrirás com medalhas honoríficas o teu peito, aumentando a série dos admiradores que te aplaudem. Mas se a luz da reta consciência não te banhar o coração, assemelhar-te-ás a um cofre de trevas, enfeitado por fora e vazio por dentro. Amontoarás riquezas e apetrechos de conforto para a tua casa terrena, imprimindo-lhe perfil dominante e revestindo-a de esplendores artísticos. Contudo, se não possuíres na intimidade do lar a harmonia que sustenta a felicidade de viver, o teu domicílio será tão somente um mausoléu adornado. Empilharás moedas de ouro e prata, à sombra das quais falarás com autoridade e influência aos ouvidos do próximo. Todavia, se os teus haveres não se dilatarem em forma de socorro e trabalho, estímulo e educação em favor dos semelhantes, serás apenas um viajor descuidado no rumo de pavorosas desilusões. Crescerás horizontalmente, conquistarás o poder e a fama, reverenciar-te-ão a presença física na terra, mas se não trouxeres contigo os valores do bem, ombrearás com os infelizes em marcha imprevidente para as ruínas do desencanto. Assim será todo aquele que ajunta tesouros para si, sem ser rico para com Deus. Vamos fechar os nossos olhos por alguns instantes. Posicionar o nosso ser, a nossa alma, como quem recebe. Porque assim acontece. E deixando-nos envolver pela presença dos trabalhadores do Cristo na espiritualidade, unidos, plano espiritual e nós no plano físico, buscamos a Jesus, o nosso mestre, a conversar de forma próxima, amorosa, envolvente e ao mesmo tempo com o vigor do conhecimento e do amor, a conversar com cada um que se lhe aproximasse. E estamos com Jesus diante de nós. Querido amigo, viemos nesta manhã, ao longo destas estradas, buscar-te, para ouvir a tua mensagem e acolhê-la em nosso coração. Um dia, Senhor, nos apercebemos que tu és realmente o caminho para a verdade, que conduz à vida. E vindo buscar-te nesta manhã, mesmo sem o saber, muitas vezes, é a tua voz que desejamos ouvir. Nos ensinos que a espiritualidade, já preparada por ti, recebeu permissão para nos elucidar. Na paz deste momento, rogamos-te ainda, Senhor, para que, para além de nos ouvires, com o teu auxílio consigamos envolver em paz
tudo em nosso derredor. Incluímos aí, Jesus, aqueles que conosco convivem. O nosso lar, nossos amigos, nosso trabalho. Mas como um momento é de família humana, rogamos-te, Jesus, todos nós nesta manhã, que a tua paz e aquilo que produzimos de bom se espraie, conquistando o máximo de pessoas, de almas, para o despertar da paz também. Muitas vezes, mestre querido, nós temos reclamado das guerras, das confusões, dos atritos. Mas esta manhã queremos perceber e interpretar de forma elevada de que a paz começa em cada um de nós. E assim, iniciamos com esta certeza da tua presença o encontro desta manhã, deixando-nos permanecer envoltos na tua paz e na tua orientação. Auxilia-nos a todos na boa intuição e daremos por muito bem aproveitado o momento desta manhã. E que assim seja, querido amigo. Muito bem. Estamos todos bem? Sim. Não é obrigatório. Mas se não estamos, vamos ficar. Tá bem? É preciso abrir a mente e o coração. Confessem aí comigo, porque eu confesso isto. Às vezes estamos meio zangados e podem nos trazer a luz que for. E nós não queremos ouvir, porque queremos continuar com os nossos sofrimentos. Mas isto não vai acontecer hoje. Tá bem? Se estivermos com algum problema, vamos aproveitar e pensar o seguinte. Tudo aquilo que está lá fora, está mesmo lá fora. Só vai estar aqui dentro se eu desejar. Então, problemas para resolver depois. Aqui fortalecemos-nos para isso, para os resolver. Combinado? Então podem respirar fundo. Ok, vamos a isto. Está bem? Gente, este é um mergulho muito interessante, porque nós estamos aqui envolvidos por uma força espiritual impressionante, com um amor tão grandioso, que só depende de nós ir buscá-lo. E eu compreendo, eu muitas vezes estou assim, ou seja, aquela dificuldade nossa com um problema que está a tomar conta da nossa mente, e nós sintonizamos com o problema e não com a solução. Então, compreendendo-nos, respeitando-nos no momento de cada um, lembremos-nos exatamente disto. Este é o nosso momento. Hoje somos pacientes. Percebem a ideia? Hoje nós somos os pacientes. Vocês já repararam quando há uma enfermaria e o paciente quer dizer que medicamento tem que tomar, o que tem que ser feito? A dificuldade que depois os médicos e os enfermeiros têm para dizer, não, o melhor será isto. E nós teimamos. Então hoje não há esse posicionamento, mesmo com pacientes. Hoje, com pacientes, nós vamos ouvir o que a espiritualidade nos tem para trazer. Combinado? Combinado. Tudo bem, é assim que eu gosto, firmeza. Tá bem? Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu queria vos dizer, para além daquilo que já disse, é esta lógica que nos toca ou nos deverá tocar muitas vezes. Nós não vimos ao centro espírita para aprender coisas. Nós vimos ao centro espírita para conhecer coisas, aprendê-las, mas com um outro fim. Conhecer coisas é só o instrumento que buscamos. Mas o objetivo está aqui. Esta mensagem de Paulo, quando ele interpreta as orientações do Cristo, ele não se fixa pelo bem saber e pelo gáudio de saber coisas. Paulo interpreta muito bem a mensagem de Jesus, porque ele vem trazer o reino de Deus, ou seja, o reino de Deus é assim, e diz, ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E muitas vezes nós temos, muitos de nós, com um foco muito bom, conseguimos fazer coisas até na área mediúnica, é impressionante. Coisas que só com muita concentração, muita fé, o que não significa que nós estejamos a utilizar bem essas coisas.
Muitas vezes, quando sentimos que somos perseguidos aqui ou caluniados lá, e nós nos revoltamos e agimos emocionalmente contra, nós não nos apercebemos desta interpretação maravilhosa de Paulo. Que é, eu posso saber as coisas todas, posso ter todo o poder, e temos. Mas se não tiver caridade, eu nada sou. Olha, eu não sei se consigo passar isto. Mas quando nós temos a caridade de perceber quando alguém faz mal, está doente e precisa de médico e não de juiz, então a vida se transforma. Nós conseguimos pensar isto aqui, agora. Eu sei que é simples, mas chegado lá fora, no cotidiano, muitas vezes surge a dificuldade. Nós aqui não temos dificuldade em pensar nisto. Por quê? Porque estamos envoltos aqui numa egrégora, num conjunto de boas vontades. Tá bem? Mas como estamos aqui para recentrar valores, né, então gostaria que fixássemos isto. Este encontro só faz sentido para que nós tenhamos mais caridade, ou pelo menos busquemos a caridade na nossa vida. Está bem? Sim ou não? Sim, sim, sim? Ok. Quem está a vir a casa pela primeira vez? Muito bem. Sejam muito bem-vindas. É a primeira vez que vem a uma casa espírita? Não, ou já conhecem? Eu frequento no Mossoró, no Rio Grande do Norte, no Brasil. Vai, a senhora. E a senhora também? Não, eu moro aqui em Portugal. Ah, ok. Muito bem. Sejam bem-vindas. No final, estaremos disponíveis para alguma dúvida que tenham. Está bem? Muito bem. Isto é assim, eu vou dizer uma coisa. Eu fico particularmente emocionado porque quando começamos a pensar no momento em que estamos a viver na Terra, vemos tanto conflito e depois nós saímos a percebermos e entramos nesse conflito. Há muitas instruções espirituais a pedir-nos para que nós nos desliguemos dos conflitos para centrar na possibilidade de servir, em primeiro lugar emocionalmente, para que estejamos estruturados, e depois fazer o bem, sem ficarmos a prestar atenção constante aos ruídos. Tá bem? Então, quando nós estamos aqui, nós sentimos este chamamento interior. Tá? Então, vamos estar cá. Muito bem. Coisa boa. Nós vamos continuar num tema. Na semana passada foi falado sobre ressurreição e reencarnação. Muito bem. Então nós vamos hoje falar mais sobre reencarnação. Tendo como mote, a primeira premissa aqui é: eu estou no meio espírita. A maior parte de nós, eu posso dizer 99% de nós, nem sequer põe em causa a reencarnação. Então pode parecer estranho que nós estejamos a repisar o assunto da reencarnação. Sabendo que todos nós, ou a maior parte de nós, não põe em causa a reencarnação, há uma coisa que a gente precisa ir melhorando, que é interpretar o conceito de reencarnação. Para que ela serve? Qual é o objetivo da reencarnação? Por que Deus, nas suas leis, criou este mecanismo de matéria que se liga ao espírito para aprender-se a desligar da matéria? Este cadinho que nos faz crescer e evoluir através quer das dificuldades, dos desafios e da necessidade interior de nos melhorarmos, de melhorar o ambiente onde estamos. Vamos compreendendo isto. Então, a primeira questão que eu queria vos dizer é engraçado que eu não ia por aqui, mas quero mesmo perceber aqui como é que nós estamos. A reencarnação serve para quê? Podem falar, estejam à vontade. Qual é a primeira ideia que vem à cabeça? Evolução. Evolução. Ok. Possibilidade de retificação. Possibilidade de retificação. Sim, ok. Ok. Não, a evolução está corretíssima. Está corretíssima. Nós, se pensarmos que a reencarnação é uma lei de progresso, de evolução, precisamos compreender que estaremos a fazer ou a trabalhar uma das leis, todas elas interligadas, a lei de destruição. Como assim, Casimiro, lei de destruição? Isso é o que estou a dizer, tá bem? Por quê? Porque nós vamos fazer alterações nas nossas estruturas emocionais, transformando coisas do passado em ferramentas para a melhoria hoje. Ou seja, nós estamos, entre aspas, a transformar, podem ler como destruir, porque a lei chama-se, ou pelo menos é intitulada, Lei de Destruição, quando em boa verdade é uma lei de transformação. Nós estamos a transformar as experiências do passado em ferramentas para sermos melhores hoje. Então, uma coisa que eu gostaria só que fixássemos: reencarnação não é ruim.
quando eu luto na Terra para ter um comportamento que me livre da linha da reencarnação, o meu objetivo é incorreto. Mas, Casimiro, nós não precisamos sair da linha das reencarnações? A saída é natural, é uma consequência da nossa real libertação das questões materiais, do nosso desenvolvimento enquanto espíritos. Mas se eu luto contra a reencarnação, o que eu estou a fazer? Eu estou a lutar contra uma lei divina, que nos coloca na senda da possibilidade de servir materialmente. Então imagine o seguinte, e isto é mais comum do que parece. Há algumas linhas, não estou dizendo espiritismo, obviamente, mas há alguns espiritistas ou espíritas que fazem isto, né? Eu vou fazer isso que eu nunca mais quero reencarnar. Acreditem que só em pensar isto, vão reencarnar. Porque ainda não compreendemos este tesouro na nossa vida. Então há linhas que pensam assim, olha, atenção que isto é mesmo verídico, eu conheço casos na primeira pessoa. As pessoas investem valores, dinheiro, viajam, tomam todos os chazinhos do mundo para deixar o corpo assim muito diáfano, não entram em contato com ninguém, só com afirmações positivas e por aí fora. Isolam-se para não precisarem reencarnar. E acreditem, vão reencarnar por causa disso. Porque nós somos seres gregários, de relação, precisamos nos ajudar. Agora imagine o seguinte, eu sou uma alma maravilhosa, imaginem só também, uma alma maravilhosa, desencarno, chego lá em cima, uau, recebido, com louvores e por aí fora, né? Um completista, como diria a obra de André Luiz, e senhor, é completista que se diz, não? É? Aí eu chego lá de lá, olha que maravilha, não é? Aí vem um benfeitor e diz, estás muito bem preparado. Olha, temos uma missão agora para você ir à Terra e fazer isto. Não quero voltar. Logo, que leitura a gente faz simplesmente? Ele não evoluiu, o Casimiro foi para lá achando que era o maior, e não é. Okay? Então, perceber que a reencarnação não é para nos libertarmos dela. É para ser vivida com qualidade, conhecimento e estrutura de caridade. Oferta do esforço, que o meu cansaço a outros descanse. Tudo bem? Então amemos esta encarnação. Eu não sei se vocês sabem, vocês receberam uma lista antes de reencarnar das vossas encarnações anteriores. Lembram-se disso? Não se lembram? Devem ter falhado lá no sistema de documentação. Ou a nuvem não estava funcionando. Detalhe, lá vem escrito qual é a nossa melhor reencarnação. Sério? Pois é. Esta é a nossa melhor encarnação. Nós nunca tivemos uma tão boa, tão positiva quanto esta. Porque nesta temos instrumentos suficientes para olhar mais longe. Verificar o que está à nossa volta e aplicar conhecimentos que nos fazem perceber por que é que eu estou nesta condição. Porque estou neste lar, porque estou nesta cidade, porque estou aqui a viver. Por que é que tenho esta dificuldade? Então, esta é a nossa melhor encarnação. Em outras, provavelmente, andamos meio que... Provavelmente, atenção, eu não conheço as vossas encarnações. Provavelmente adormecidos, vivendo apenas na senda das nossas emoções, muitas vezes desencontradas do objetivo próprio da reencarnação. Então, esta é a melhor, sem sombra de dúvida. Aproveitemos-la. Está bem? Então, para falar de reencarnação, antes de irmos para aqui, nós vamos falar de uma coisa muito bonita, né? Que é do capítulo 4 sobre a reencarnação. Por favor, se eu disser alguma coisa que não fique clara, muitas vezes as digo, parem, perguntem, está bem? Esse é um trabalho de todos, combinado? Se não concordarem, qual é a cor? Qual é a cor? Não é nada, gente. Se não concordarem, é vermelho. Parem que eu não concordo. Nós não aceitamos reclamações, já sabem disso, né? O que a gente aceita? O que a gente aceita? Retaliações. Eu aceito, estejam à vontade. Agora, não concordam vermelho, a gente conversa, eu vou procurar auxiliar. Se tiver dúvida, é amarelo. Se tiver verde, deixa passar. Por que eu digo isto? Porque muitas vezes temos dificuldade e temos vergonha. Não quero interromper. Interrompam. Se der amarelo, levanta a mão. Depois pergunta. Já levantou? Está bem? Ok? Pode ser? Então, amigos comudantes. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ok?
Tudo bem? Então vamos lá. O capítulo se resume, ou tem estes itens todos, e nós estamos neste. Ressurreição e reencarnação. Hoje vamos ver todos, efetivamente. Mesmo porque na parte final provavelmente será meramente comentário rápido sobre a leitura. Portanto, estejamos à vontade, ressurreição e reencarnação. Não preciso mais falar sobre ressurreição, pois não? Ok? Não, né? Obrigado, mas alguns querem também. Alguns querem. Então, no conceito de reencarnação é voltar em teoria, porque isto é tudo muito vasto e vago. Ressurreição, de uma forma mais comum e entendível, é que a pessoa volta e renasce com o próprio corpo. Tá bem? Então, não estamos a falar nisso, isso não existe. Cientificamente está mais do que provado e o nosso raciocínio já nos diz não é possível que assim aconteça. Ok? Então, vamos lá. Se não concordarem, digam. Gente do céu. É tão bom quando a gente coloca Jesus no nosso ouvido e nós não estamos a ler o que escreveram de Jesus, nós estamos a ouvir. Né? Então Jesus está a conversar com os seus discípulos. Diz assim: ora, desde o tempo de João até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência e são os violentos que o arrebatam. Pois que assim o profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça-o aquele que tiver ouvidos de ouvir. Por que é o há de vir? É isso que eu vou explicar. Quando Jesus diz isto, e aqui é importante que nós entendamos, Mateus, ele começa esse capítulo dizendo-nos o seguinte: que Jesus estava a conversar com seus discípulos e surgem dois enviados de João. João estava preso. Recordar que aqui nós temos duas passagens que às vezes misturamos, que é uma em que Jesus está naquele conhecimento, que conhecemos como o milagre da transfiguração, em que Pedro, Tiago e João veem Jesus transfigurar-se, aparece Moisés e Elias e por aí fora. E naquela altura Jesus disse: Elias já veio e fizeram dele o que quiseram. Então entenderam os discípulos que se tratava de João Batista. Mas olha que interessante. Quando vamos ao capítulo 11, nós conseguimos fazer a ponte. Por que é que eles pensavam que era João Batista? Está nesse capítulo. Porque logo no início, quando Jesus está a falar com os seus discípulos, ele recebe então dois enviados de João que está preso, portanto está vivo, são fases diferentes, e eles perguntam, olha, eu vou falar assim, não vou falar ipsis verbis, né? Mas eles perguntam a Jesus se, conforme foi pedido por João, se ele era o enviado, se era o Messias, e se estava pronto o processo. Ou seja, a dúvida de João, ele coloca para os seus discípulos, porque está preso, e eles vão ter com Jesus. Até aí, ok? E Jesus diz o seguinte: dizei a João, olha que lindo isto. Isto é vivido e vívido. Dizei a João que os surdos voltam a ouvir, os paralíticos voltam a andar. E ele diz uma coisa que esclarece João, através dos dois mensageiros. Ele vai falando, né, das suas atividades e diz: ai daquele que se envergonhar de mim. Ou seja, está a lhe dar uma nota da sua densidade, do seu poder, de quem ele é. Você está a fazer todo o bem e esse é o Messias enviado. E dá-lhe esta nota para dizer: isto é para acontecer. E daí vem esta conversa. Por quê? Porque os discípulos, são os 12 que estão com Jesus, estão a ouvir esta conversa, então Jesus esclarece-os. Daí chegarmos aqui. E Jesus aí, ele faz uma
uma reverência, eu vou chamar assim, não está a reverenciar João, ele reverencia o trabalho de João. Ele coloca a lógica de João dizendo que, desde este tempo das Escrituras, e Jesus é tão interessante, ele diz, foram às praças falar com as crianças e tocaram flautas, dançaram, e eles não ligaram. E nós olhamos para isso e pensamos assim, porque parece tudo muito místico. Mas se nós entendermos e fizermos a leitura sequencial, nós nos apercebemos que Jesus está ali a dizer o seguinte: olha, vocês tiveram as Escrituras. Vamos perceber agora isso de forma diferente, tudo está aqui, está bem? Nós tivemos as Escrituras, falamos de coisas maravilhosas e boas. Vocês não ligaram a mínima. Agora, vem João, maltrapilho, com as suas roupas a demonstrar pobreza, e vem vos anunciar de forma crua, rude. E a gente começa a olhar e diz, realmente, muitas vezes nos dizem coisas boas, que nos tocam a alma, ou pelo menos deveria tocar. Mas nós nos encantamos. O que é que nos toca muitas vezes? É a crueza, a dureza das coisas que nos fazem crescer, que nos empurram. Então a mensagem de Jesus ela vai sendo tão implementada na sua totalidade, na sua coerência geral, que só conhecendo a doutrina espírita no ponto de vista do processo reencarnatório é que nós vamos entender esta mensagem de Jesus. E por incrível que pareça, Jesus nesse mesmo capítulo ele diz assim, o menor, para ser assim mais claro, o menor dos que estão nos céus é maior do que João, que é o maior dentre os homens. Esta adentrada no reino de Deus, nesta espiritualização de liberdade, que todos vamos alcançar, nem João, com tudo aquilo que ele conhecia e pelo amor que ele entregou no seu processo, ele tinha alcançado ainda. O menor daqueles que estão no reino dos céus, o menor deles é maior do que João. Para posicionarmos todos na linha da humildade, da percepção onde é que estamos, para que nós não fiquemos na ideia de que somos os maiores ou os menores. Nós estamos todos na mesma senda. Então, dentro desta lógica, em que eles vão perguntar, esses dois seguidores de João, e muito haverá sobre, do capítulo 11 ao 15, aliás, desses itens todos tem muito que se diga. Mas aí nós vamos compreender esta passagem de uma maneira mais completa, mais cheia, que é, Jesus está a conversar com eles, com os seus discípulos, depois de ter falado as notas que quis dizer para João, através daqueles discípulos de João. Ele diz, ora, então, desde o tempo de João até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Espera aí. Desde o tempo de João até o presente? Lembre-se que eu disse. Eu tive uma conversa, agora posso dividir convosco. Tive uma conversa tão maravilhosa, adivinhem como é? Eu ia dizer que era com o ChatGPT, mas não foi com um outro. Conversa maravilhosa. Porque a inteligência artificial tem uma coisa muito interessante, foi desenhada para ser simpática. Então nós vamos conversando. E aprendi ali uma coisa que me escapava, que é, quando nós estamos a ver aqui, ora, desde o tempo de João até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam, uma coisa que nós sabemos até por Allan Kardec, vamos ver a seguir, é que este João a que se refere, como ele vai dizer aqui abaixo, é o Elias. Ok? É o Elias. Mas ele chama-o de João lá atrás. Allan Kardec explica e nós percebemos. É a mesma pessoa, só com a reencarnação é que nós entendemos. Mas qual era a minha dúvida? Mas por que não lemos isto e discutimos claramente, dizer assim, por que é que Jesus disse que João, desde aquele tempo, já estava ali, não é? Sabe o que é que nós fizemos? Nós, enquanto cristãos de diversas linhas religiosas, dissemos o seguinte, adequando de forma poética e interessante.
não é por mal. É que se eu não entendo a reencarnação, o que é que eu acabei por fazer? Eu acabei por dizer que sim, senhor, que Jesus está a falar que João, não é João a pessoa, mas a ideia de Elias, da sua missão, surge em João. Ou seja, nós enquanto espíritas percebemos claramente, não é preciso dar grandes voltas, é que João é o Elias, porque desde aquele tempo, e ele refere aqui e diz assim, se quiserdes compreender o que vos digo, ou seja, aquilo ali, né, ele mesmo é o Elias que há de vir, já vem o há de vir. Né? Ou seja, é claro que Jesus está a dizer que é a mesma pessoa. Mas como eu não acredito em reencarnação, o que é que eu faço? Eu crio um contexto, e o contexto diz-me assim, a ideia da missão de Elias surge através de João. Esse é o entendimento, eu vou dizer cristão, fora do espiritismo. Porque nós somos mais diretos e objetivos. A reencarnação é um facto. Por isso, no início, nós falamos, alguém tem dúvidas sobre a reencarnação, se ela existe ou não existe? Porque se nós tivermos dúvidas sobre isto, todos estes jogos de palavras levam-nos a colocar em causa as coisas que já acreditamos, ou pelo menos sabemos que é verdade. Acreditar é acreditar e desacreditar. Né? Então eu consigo compreender melhor isto, porque que Jesus está a falar com eles, com seus discípulos, sobre este tema. E agora, vamos ler isto outra vez. Pode ser? Tudo bem? Então, vamos lá. E Jesus está a dizer, ora, desde o tempo de João Batista até o presente, ou seja, desde Elias até agora, boa. O reino dos céus é tomado pela violência. O reino dos céus, ou seja, quem é que coordena o povo na orientação para as coisas divinas? Nós. Não em sintonia com a realidade espiritual, mas com os interesses mundanos. Eu posso ter todo o poder do mundo, olha como Paulo interpretou, né? Posso ter toda a força, toda a fé, mas se eu não tiver caridade, foi o que faltou ao longo desses séculos, né? Então estamos a falar aqui que Elias, 9 séculos antes do Cristo, então ele diz, desde o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que arrebatam, pois que assim profetizaram todos os profetas até João. João, profeta. Ou seja, ele está a chamar João, que está vivo, como profeta. E diz, para corroborar com esta violência, também a lei foi assim. Curioso? Ou seja, aí conseguimos a perceber que Jesus está claramente a dizer que ao longo daqueles séculos depois de Elias, nós interpretamos mal as palavras e utilizamos-las com a nossa violência interior. E aplicamos assim. Aí ele diz, se quiserdes compreender o que vos digo, isto, ele mesmo é Elias, mudamos e ficou fácil, ouçam aquele que tiver ouvidos de ouvir. Claramente, e Allan Kardec vai dizer mais à frente, a gente vai ver isso, ele está dizendo, nem todos vão compreender isto. Se eu chegar lá fora, imagine o seguinte, quadro lindo. Chego lá fora, um amigo que já não vejo há muito tempo, ele não é espírita, e eu digo assim, ele diz, onde é que foste? Fui ali ao centro espírita. Centro espírita, o que é isto? Se isso não ficar apavorado, né? Centro espírita, o que é isso? Nós estudamos as coisas, é uma filosofia de vida, estudamos as coisas das relações, compreendemos alguns processos da vida. E o Cheio começa a falar de reencarnação. Pois, nós temos várias vidas. A reencarnação é um facto. Nós nascemos, renascemos. Se ele não tiver um mínimo de base, a começar por saber da existência de Deus, ou pelo menos se der a permissão de acreditar, a reencarnação é uma coisa absurda. Absurda. Ele está errado? Não está errado. Dentro dos raciocínios e conhecimentos que ele tem, ele aplica a sua descrença a isto. Não tem problema nenhum. Cada um de nós desperta no seu tempo. Nós estamos aqui para dizer que somos melhores, estamos a cobrar os outros, não é isso? É só para dizer que ouçam aquele que tiver ouvidos de ouvir, é porque Jesus já sabia que muitos de nós íamos ter dificuldade. Então, se Jesus sabia e nos falou, por que é que nós somos, ou queremos passar, que somos melhores do que os outros? Não faz sentido. Tudo bem, amigos? Algum vermelho? Algum amarelo? Não? Então vamos lá. Por que que ele diz? Elias há de vir. César está a perguntar, não é? Gente, há uma coisa que eu acho graça, que é a revista Cor-de-Rosa Espírita. Não é bem Maria, não é?
que é, fulano foi Beltrano na outra encarnação e por aí fora, e há tanta discussão, e sempre no meio da discussão diz, mas isso não tem importância nenhuma, mas estamos a discutir. Não é? Então, quando Jesus diz, Elias, que há de vir, eu não vou estar a defender isto, não é preciso, mas é simples perceber o seguinte, se João era Elias lança o advento da chegada do Messias, e depois vem Isaías, Zaquias e outros, mas ele lança lá atrás, e chega este momento, e reparem o que eu disse agora há pouco, João é o maior dentre os homens. Ou seja, podemos interpretar como sendo o mais evoluído na nossa humanidade, que ainda está vinculada ao plano terreno. Ele é o maior, mas ainda assim, comparado com o menor do reino dos céus, né, ele está abaixo. Tudo bem? Ora, então ele diz isto. Olha a responsabilidade que Elias tem de anunciar, ir preparando, quer na espiritualidade ou de outra forma, seja como for, para a chegada do Cristo. E quem é que vem anunciar da forma mais simples e até, digamos, quase que grotesca a maneira com que se referem a João, porque João é muito poderoso na sua voz. Ele brada, ele não fala, ele é um homem da terra, falando aos corações e chamando e clamando para a vinda do Cristo. Ora, se ele entregou essa missão a João, Elias, João, depois há uma série de preparações no processo reencarnatório e Jesus diz lá à frente, eu vou vos enviar um Consolador, vocês não sabem onde ele vem, e ficará convosco até o fim dos tempos. Ele está a falar de quem? Não. Ele está a falar da doutrina espírita. Desculpa, também? Isso foi uma pegadinha. Ele está a falar da doutrina espírita. Mas quem é que pode coordenar um trabalho que funcionará como esse Consolador prometido, que nos trará informações e ficará conosco até o fim dos tempos? Atenção, fins é objetivos, está bem? Não é eterno. Amigo que mudante, está bem? Para quem acredita no fim do mundo, pode esquecer. Está bem? Ora, aí nós podemos tirar as ilações que nós quisermos. Entende? Se me perguntarem a mim, Casimiro, o que é que eu penso, eu direi, é um pensamento particular. Não está escrito em lado nenhum. Mas é fácil perceber que não se entrega o trabalho de organização, e eu agora vou usar o termo bélico, né, de uma batalha, a um soldado menor. Entrega-se a um general. Tudo bem? Percebe a ideia? Ou seja, há de vir é porque Elias não ficou por aquela encarnação de João. Já veio mais vezes, uma ou duas ou três, e isto é uma questão de se estudar e perceber, sempre se preparando para chegar ao momento em que é possível organizar esta mensagem espiritual. Vocês estão a ver o que é? Perdão, nós estamos num meio social com todos os louros que são permitidos, ou pelo menos boa parte deles, e depois abandonarmos isso tudo para trazer uma mensagem para todos, que é o facto da organização da doutrina espírita. Estamos a falar de Allan Kardec. Aí sim. Ou seja, é preciso ter um estofo, enquanto espírito, para enfrentar um processo desta natureza. Tudo bem? Há de vir, então, outras encarnações que ele teve. Sim? Meu amarelinho? Então vamos lá. Agora, Allan Kardec vai fazer o quê? Vai reforçar isto que nós estivemos a dizer. Detalhe, eu coloquei a ordem inversa, não é? Nós aqui estamos a estudar Allan Kardec. Ele diz, ele mesmo é o Elias que há de vir. Não há aí figura nem alegoria, é uma afirmação positiva. Tudo bem? Ele não disse que viria nesta outra... Ele vem. Aliás, ele veio. Ele é o próprio. Jesus não põe ali nenhuma vírgula. E isso está no Evangelho. Nós estamos aqui a dizer que é a doutrina espírita. Está no próprio Evangelho. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Logo a seguir, significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento. Jesus as explica dizendo, se quiserdes compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia
com o nome de Elias. Ou seja, desde a época de Elias até agora, o reino, a mensagem do Deus único, foi tomada pela violência. Simples assim. Ah, que horror por isso ter acontecido. Não, gente. É o nosso processo evolutivo. Jesus não está a dizer, não deviam ter feito. Ele está a dizer, aconteceu. Quando Jesus diz assim, o escândalo há de vir, ai de quem, por quem ele vem. Qual é o problema? Há algum problema nisso? Então Jesus está a dizer, o escândalo vai acontecer. Ele está a manipular alguma regra, alguma lei para que aconteça, que é para dizer, o que eu disse está certo. Não, é que ele conhece o nosso íntimo. Ele sabe que nós ainda não estamos pacificados, então, quando vemos uma grande guerra, é o somatório das pequenas, grandes guerras internas que cada um de nós tem, ou pequenas se quisermos. Quando nos permitimos a agressividade, a falta de caridade, o olhar para o processo de forma egoística, pensando só no nosso ponto de vista, não pensar no todo, surgem as guerras. Porque se o outro pensar da mesma maneira, eu apontei para ali, mas não é o Carlos, o que acontece é que acabamos por entrar em conflitos. É simples assim. Tudo bem? Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Outra alusão à violência, ali ele está a reforçar e a repetir as palavras de Jesus. Aqui Allan Kardec. Outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis, para que os demais ganhassem a terra prometida. Paraíso dos hebreus, ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. Ou seja, que lei nova é essa? Amor. E que nós chamamos normalmente de caridade. Né? Ou seja, a lógica aqui é que quando surge Jesus, ele vem trazer dentro do próprio povo hebreu uma nova forma de ver a espiritualidade e os objetivos na terra. Foi bem aceito, não foi? Não precisa preparar no porão. Nós, vocês não contem para ninguém. Porque a culpa é uma coisa terrível. Não é para sentir culpa. É só para perceber que fomos nós que estamos hoje aqui, que ao longo dos séculos, reencarnação após reencarnação, demoramos-nos a assumir essa nova proposta de amor. Essa nova proposta, não é de amor, perdão, essa nova proposta de ver e viver o mundo. A proposta de Jesus veio romper com todo um estatuto de poder, de materialidade. Nós, quando vemos os relatos das sinagogas, das violências, cabe na nossa cabeça imaginar que se alguém cometer um crime, por mais hediondo que seja, nós hoje o colocaremos numa cruz, pregando e deixando ali a morrer. A gente consegue conceber uma coisa destas? Detalhe, aquilo era comum. A gente pensa, foi Jesus, foi crucificado e aquele dia foi... Não, era todos os anos, gente. Nós fazíamos isto porque estávamos no poder. Hoje é impensável. E ainda bem que é impensável. Evoluímos. Olha como a proposta do amor, da solidariedade, vai adentrando aos poucos. Já tomou conta? Não. Mas vai adentrando. O que ontem para nós era natural, hoje é um escândalo. Porque nós não víamos assim. Então há toda uma evolução. Jesus não está aqui a dizer está tudo errado. Não, de forma alguma. Ele só está a dizer o que é. Então Allan Kardec diz, e bem, que a própria lei, por isso é que ali atrás Jesus falou, a própria lei era dura, era pela violência. E agora a proposta é uma proposta de amor. Tudo bem? Boa? Vejam lá, se tiverem alguma dúvida é só dizer, tá bem? Ou se quiserem colaborar. E acrescentou, ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. É aqui que eu chamo a atenção para nós, para mim, para todos nós. Que é, muito bem, se Jesus disse isto é quase um reforço do que eu disse atrás, por favor, tenhamos em conta que nós não temos que obrigar ninguém a acreditar nisto. Nós temos é que vivenciar isto para que em dado momento nos perguntem, diante destas situações, tu ages desta maneira? Acreditas em qualquer outra coisa? Por que fazes isto? Então, a palavra, ela inicia-se
no exemplo do dia a dia. Na prática. Ah, mas então eu não devo falar. Claro que devo. Não deixar, e Jesus foi dizendo, né? Não deixar o alqueire, né? A luz embaixo do alqueire. Não, é para mostrar. Né? Não tem problema nenhum. Até disse, mesmo nesta conversa no capítulo 11 de Mateus, ele diz nesta conversa que ai daquele que se envergonhar. Portanto, se eu não o disser por vergonha, não posso dizer estas coisas, aí eu não estou a assumir quem sou. Quantos de nós temos... Ok, isso vai ficar gravado, não vai? Vai. Quantos de nós vamos ao centro espírita, mas não dizemos nada em casa? Porque não assumimos quem somos, o que fazemos, o que acreditamos, e queremos ser felizes. Gente, se eu não me sinto livre para ser quem sou, se calhar não é o momento ainda. Mas então está errado eu sendo espírita. Não, continue que um dia vai acordar. Acredite. Eu penso que todos nós vamos acordar em dado momento. Nós acreditamos ainda muitas vezes que não criar conflitos é estar em paz. Pois, eu não estou a criar o conflito, mas eu por dentro não estou em paz comigo. Então aqui há algo para refletir. Ora, então, quando nós tivemos esta questão, ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir, não é uma crítica para outro que não sabe, que não conhece. É um alerta para nós, para que saibamos que isto acontece. Mas nós, no nosso conceito de vida, temos que nos assumir por inteiro. Quem somos, o que acreditamos. Mas isso custa, vai custar algumas coisas. Sabia? Claro que vai. Claro. Se Jesus viesse e dissesse apenas o que na época nós queríamos ouvir, alguém teria crucificado Jesus? Não, iam ficar maravilhados. Lembram-se as flautas? Jesus refere isto. Vão às praças com as flautas e não os escutam, não lhes prestam atenção. Então, se Jesus tivesse vindo com as flautas, iriam ouvir, mas não perceberiam nada. Mas como ele veio tocar as consciências, então foi crucificado. Nós iremos perder aquilo que pensamos que é nosso. E não é. Isto é tudo tão passageiro, gente. Isto é só uma reencarnação. Okay? E eu não estou a dizer que do lado de cá, e falo por mim, eu vou fazer tudo. Eu não sei. Cada um no seu momento. Está bem? Passando o outro, Allan Kardec vai buscar em Isaías. Antes era Elias, agora Isaías. Isaías, século VIII, sétimo, antes de Cristo, ou seja, mais próximo. Isaías escreve assim: aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim, ressuscitarão. Quem é que está a escrever isto? É Isaías encarnado ou ele é um profeta e está a receber uma informação mediúnica? Ponto. Não sei. Para pensar. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó, na terra, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Arruinar, transformar. Lembra-se? Destruição, ruína, transformação. Ora, então Isaías faz um chamamento para dizer que aqueles que do vosso povo, a quem a morte foi dada, ou seja, que morreu, viverão de novo. Tudo bem? Okay. Está falando de quê? Reencarnação. É do que estamos a falar. Está lá escrito. Okay? Atenção, que o que está escrito não é lei. É só para saber que nós sabemos essas coisas há muito tempo. Aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Então, Allan Kardec vai reforçar. Se o profeta houver querido falar da vida espiritual, se houver pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, teria dito ainda vivem e não viverão de novo. Ou seja, aqui há dois pontos que ele vai colocar à frente, né? Se ele quisesse dizer, né, que tinham sido executados, não estavam mortos em espírito, o que ele estaria a dizer? Ele dizer assim, olha, eles vivem na espiritualidade. Mas não foi isso que ele disse, ele disse, viverão de novo. Mas há 2 pontos, e Allan Kardec vai esclarecer os 2 logo a seguir. Até aqui, tudo bem? Alguma dúvida aqui? Se alguém não entendeu, do seu Casimiro, para mais devagar. Estou falando sério.
Eu vou dar aqui alguns segundos. Podem ler à vontade. Tá bem? Porque isso é mergulhar no pensamento, nesse caso de Isaías. Ok? Vamos lá. Dentro daquela afirmação de Allan Kardec. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicariam uma interrupção na vida da alma. Ou seja, se eu interpretar o viverão como vivem, significa que a pessoa desencarna e há um lapso espiritual em que ele não está e volta a aparecer em espírito. Ou seja, desse ponto de vista não faz sentido. É como se você morre, a vida acaba. E um dia mais à frente você volta. Ou seja, no sentido espiritual, quando ele aplica o viverão, não funciona. Viverão um dia. Viverão. Não. Quando a gente morre, continua a viver. Tudo bem? Você sabia disso? Agora, no sentido de regeneração moral, ou seja, de mudança, seriam a negação das penas eternas, pois que estabelecem, em princípio, que todos os que estão mortos reviverão. Ou seja, vem desmontar a ideia daquele inferno para a eternidade. Porque se diz, imagina, eu fiz mal. No conceito das penas eternas, eu quando morrer vou para o inferno. Está bem? Vou ter muitos amigos, é verdade. Não é? Alguns de nós, não está lá. Espero bem que sim, para não estarmos sozinhos. Eu vou estar lá. Mas se a pena é eterna, por que ele haverá de dizer que reviverão? Percebe a ideia? Ou seja, uma coisa desmonta a outra facilmente. E nós não estamos aqui para discutir questões de moralidade, do que está escrito, e discutir essas coisas. O que estamos a fazer é estruturar o nosso pensamento, não para colocar certezas na reencarnação, porque isso não é preciso, nós já sabemos, mas entender por que outros entendem de outra forma, por causa destas interpretações que às vezes não são as mais coerentes. Lembra-se que agora há pouco disse-vos que, do ponto de vista teológico, nas doutrinas cristãs prevalecentes, ou na maior parte, entendem que o Elias, a que Jesus se refere, vem na força do trabalho. Ou seja, a falta de coragem de dizer que Elias é João. E aqui está a esclarecer que, quando nós fazemos afirmações daquelas, não permitindo a reencarnação, chega a parte das penas eternas que tanto abraçamos, e elas deixam de ter sentido. Sim? Ok? E Allan Kardec agora vai buscar quem? Jó. Ou Jó. Detalhe, esse eu vou ler assim mais seguidinho. Lembrar que Jó não tem um tempo certo, não é conhecida a sua figura, é mais entendido por falta de conhecimento, que por falta de conhecimento prático, né, nas experiências, é conhecido mais como um livro poético, um livro de ensinos, de conceitos, de reflexões, pensamentos e por aí fora. Mas aqui o que importa não é propriamente se é um livro de poesia, se é um livro de ensinamentos para que as pessoas leiam e se apercebam do valor da materialidade, o quão forte nós podemos ser quando perdemos as coisas. Não é por aí. O que nos importa aqui é perceber que o conceito da reencarnação já era conhecido. Tudo bem? Então vamos lá. Mas quando o homem ha morrido uma vez, quando o seu corpo, separado de seu espírito, olha que lindo, isto é, lá atrás, nem sabe quando foi escrito. Isto é que é interessante. Este livro de Jó. Mas quando o homem ha morrido uma vez, quando o seu corpo, separado de seu espírito, foi consumido, que é feito dele? Quem? O espírito. Jó, dentro deste livro de poesia, está a perguntar, o que é feito do espírito? Né? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Não é nada novo, gente. Reencarnação não é nada novo. Ele está a perguntar, nesta guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. O que nós podemos entender é esta passagem. Do corpo morrer e ele continuar vivo em espírito. Tudo bem? Como também, se alguns quiserem, pensar na mudança, na transformação do ser. Mas aqui parece muito direto. Tudo bem até aqui? Ou seja, a reencarnação já era uma preocupação de Jó. Né? Pode reviver de novo. Mas ele não questiona se o corpo fica, é consumido e ele sai. Esse ele não questiona. Repararam? O que ele questiona é se pode reviver.
Esta é outra passagem de Jó. Ele vai colocar aqui algum. Quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Depois, onde está ele? Ou seja, ele sabe que continua vivendo, não tem dúvidas, mas não sabe onde está. Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias de meu combate até que venha alguma mutação? Esta é outra tradução da mesma passagem. E como vemos, as traduções vão se alterando e bastante, mas o contexto está lá. A ideia continua lá. Noutra tradução, alguém quer comentar isto? Quer que eu leia de novo? Tá bem, eu leio o pensamento, eu vou ler. Tá, olha lá. Então, Jó, noutra tradução, nesse caso da protestante, quando o homem morre, perde toda a sua força, expira. Olha a diferença da escrita. Mas o contexto está lá. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias de meu combate até que venha alguma mutação. Aliás, ele pergunta, né? Virá alguma mutação? Esperarei até que isto aconteça. Nesta outra, esta é direta, né? Esta é tradução grega, é sempre andar. Quando o homem está morto, vive sempre. Pulou aquelas fases todas. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, ou seja, quando eu morrer acabou, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Isso é Jeová. Como assim? Não é Jeová quando estão a dormir. Não. Os Jeovás podem utilizar esse tipo de informação para adequar aquilo em que creem. Okay? Mas ele diz, esperarei, ele não diz dormirei, que é o contrário. Não. Esperar é uma coisa. Porque na doutrina de Jeová, eles adormecem até o dia do juízo final. Ele diz esperarei, ele não diz dormir. Tá bem? Ok? Então, perceber que esta é direta, mas ele conta com o quê? Com voltar. Acima de tudo, é perceber que já era conhecido o conceito da volta à Terra. Simples assim. Não é novidade nenhuma. Nessas três versões de Allan Kardec, o princípio da pluralidade das existências se acha claramente expresso. Está lá, mesmo que ele coloque em termos de questionamento. Na tradução grega, e normalmente o que eu me apercebo, é que as traduções gregas, elas são mais diretas. Elas vão do hebraico para o grego, enquanto as outras vão dar voltas. Vai para a língua latina, vai para o inglês, depois vem para o português, e andamos aqui a dar voltas, e a gente já sabe que enquanto um conto, aumenta o quê? Um ponto, vai aumentando, alterando. A grega é direta. Okay? E não estou a dizer que seja certa, aquela tradução. Como nós vemos, ainda assim há muitos equívocos. De qualquer forma, as três versões, ele está lá a falar da reencarnação. Então, ninguém poderá supor que Job haja querido falar da regeneração pela água do batismo, que ele de certo não conhecia. Ele não sabia disso. Quando surge a questão dos baptas, João Batista, ele está a fazer uma mudança na vida da pessoa. Ele, até agora você acreditou nisto, agora você vai me ouvir. Para fazer isso tinha o ato simbólico de mergulhar nas águas do Jordão. Ou seja, não era a água que transformava a pessoa, não era o batismo. Era uma marcação, a partir dali vai ser diferente. Você vai ouvir o que eu vou dizer. Okay? Ora, no caso de Jó, ele não está a falar do batismo porque nem era da sua época sequer. Tudo bem? Isso para evitar às vezes aquelas coisas, né? É o renascimento em espírito, né? Aquela coisa, né? Que é muito comum. Tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo? Isto é Jó. E Allan Kardec diz, a ideia de morrer uma vez e de reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. Se você faz uma, o que vai acontecer? A gente podia dizer, não, mas Jó só falou uma vez, certo? Mas, por exemplo, se eu morro e nasço outra vez, aquela é a minha final, a próxima? Não. É natural que eu pense, isto é uma lei. Então vou repetir quantas vezes forem necessárias. Muito bem. Allan Kardec, está tudo bem? Estão felizes? Então sorriam. Podem sorrir. Isso. Vocês acabaram de melhorar o vosso sistema hormonal, o vosso sistema imunológico ao sorrir. Tá bem? Pode mais um bocadinho. Isso. Vamos lá. Muito bem. A versão da igreja grega ainda é mais explícita, se é que isso é possível. Depois de tudo que foi dito, vamos lá.
Acabando os dias da minha existência terrena, esperarei por quanto a ela voltarei. Ou voltarei à existência terrestre. Está simples. Quando eu me digo cristão e nego a reencarnação, significa que eu estou a negar a estrutura de conhecimento que traz a mensagem de Jesus até nós. Agora, se eu questiono, eu estou como Jó e estou certo. Pelo menos devo abrir a minha mente para essa possibilidade. Tudo bem? Não há problema nenhum em que nós não saibamos. Mas se eu me digo cristão, eu tenho que conhecer as mensagens de Jesus. Houve um tempo, agora eu vou fazer aqui uma pausazinha muito rápida. Houve um tempo em que as pessoas não tinham acesso sequer aos evangelhos. Vocês não se lembram disso, pois não? Mas estávamos lá. Nós não tínhamos acesso. Quais eram os únicos que podiam ler o evangelho? Eram os iniciados, os padres, os frades, quem estivesse na igreja. O povo não podia. Mas depois, para atrair o povo, o que é que nós fizemos? Espera aí, nós sabemos, mas como é que nós os atraímos? Vamos fazer aqui um ritual em que ninguém vai entender nada, mas vai ficar cheio de medo. E de veneração. Então, missas em latim. Não era na língua original. Séculos assim, gente. Nós fizemos isto. Ou aceitamos, ou fizemos. Ah, que horror. Não, gente. Não tem problema nenhum. Lembram-se? Vieram tocar flautas e nós não quisemos. É simples. Quando nós falamos em culpa, estamos a falar das questões do passado, é para que nós olhemos para isto tudo como um processo de evolução. Não estamos a falar mal de ninguém. Nem nós devemos falar mal do nosso passado. Nossa, mas eu fiz mal. Tudo bem, agora o que é que eu quero fazer? O bem. E projetado pelo mal que eu já identifiquei em mim, eu vou fazer o bem. Mas pasmem, Paulo até diz outra coisa. Diz, quando ele quer fazer o bem, o que é que surge nele? O mal que está nele ainda. Por quê? Porque entra em confronto. Isto é lindo. E é todo um trabalho de progresso. Está nas leis de Deus. Por isso a caridade é também uma lei, que podemos chamar de amor se quisermos. É também uma lei porque permite que nós descobramos a estrutura da humildade. Não é que somos humildes, não é isso. Descobramos a sua estrutura e nos identifiquemos uns com os outros na mesma caminhada. E aí vamos auxiliar em vez de criticar. Incluindo a nós próprios. Porque muitos de nós, o que é que fazemos? A pessoa está se culpabilizando, a gente diz, não, não faça isso e por aí fora. Mas por dentro eu me culpabilizo. Então, peraí, se serve para o outro, não serve para mim também? Isto foi um parênteses, né, aqui no processo, tá bem? De voltar à existência terrestre, uma reencarnação, para que nós aproveitemos mesmo esta oportunidade, mais leves. Isso é tão claro como se alguém dissesse, saio de minha casa, mas a ela tornarei. Isto é Allan Kardec, sendo direto. Ali não tem margem para dúvida. A reencarnação é algo conhecido e para muitos questionado. Só isso. Tudo bem? Então o Espiritismo não veio trazer nada de novo sobre a revelação da reencarnação. Já estava escrito. O que vem trazer é a sua estrutura, sua finalidade, caminhos. Perceber a divindade nas leis. A reencarnação é uma lei. Eu posso acreditar, não acreditar, gente. Não faz a menor diferença. Vai acontecer. Como eu vou viver não acreditando é outra coisa. Tá bem? E como ouço pensamentos, alguém disse, mas a pessoa não acredita. Quem foi que pensou isso? Eu não identifico de onde é que vem. Né? Sim, mas se a pessoa não acreditar na reencarnação, for uma pessoa boa, qual é o problema? Nenhum, zero. Porque vive sabendo da reencarnação, mesmo que não esteja consciente disso. Tudo bem? Amigos comandantes? Então eu vou continuar. Se alguém negar, a gente... Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que se dê a minha mutação. Job, evidentemente, pretendeu referir-se à luta que sustentava contra as misérias da vida. Espera a sua mutação, isto é, resigna-se, vai aceitar. Naquela leitura lá atrás, pode ser, mutação é mudança. Então, pode ser direto ou o pensamento de Kardec, a mudança constante do ser. Nós reencarnamos para quê mesmo? Vocês disseram no início? Para evolução, né? Ninguém veio, ninguém nasceu para pagar pecados, pois não? Não, gente.
Nós aproveitamos que estamos a evoluir e retificamos comportamentos anteriores. Mas ninguém nasce para sofrer. Eu nasci para sofrer. Não. Desengane-se. Porque isto, curiosamente, é um processo de falta de humildade e de egoísmo. Porque eu acho-me diferente dos outros, porque os outros reencarnaram para ser felizes. E eu reencarnei para sofrer. Erro. Todos reencarnamos para evoluir. Sofrer faz parte da... Onde é que está ali? Da mutação necessária, da mudança necessária. Tudo bem? Amigos comundantes? Casimiro, mas eu quando entrei na doutrina espírita disseram que nós viemos aqui para pagar pecados. Como é que a gente paga pecados? Tem um balcão? Tem? Quer pensar? 3 Pai Nossos, 8 Ave Marias. Não. A vida é muito mais madura do que isso. Né? Nós vamos começando a despertar. Né? A gente não paga pecados. A gente passa por processos educativos para não repetir os mesmos erros. Pecado é um erro, né? Para não repetir os mesmos erros, porque já os conhecemos. Mas então eu tenho que passar pelo sofrimento? Depende. Se o meu aprendizado for efetivo, eu não preciso passar por ele. Mas se eu tiver humildade, eu digo, não. Foi o caso de João e Elias, né? A mesma pessoa. A gente julga que, porventura, João se tornou melhor por ter sido decapitado? Não. Mas ele, para ele próprio, que mandou decapitar 400 e tal seguidores de Baal, numa aposta, ele sentiu-se ferido por ele próprio porque ele aplicou violência. Desde aquele tempo, lembra? Desde aquele tempo. Então ele passa por esse processo, até para nós, conforme fomos aprendendo, perceber que o próprio Espírito quis isso para si, para dizer, ok, eu passei por isso. O que é capaz de acontecer? Agora vamos fazer aqui uma ilação. Não está escrito em lado nenhum, só fazer uma ilação. O que pode acontecer com João quando ele se relacionar buscando essas almas, algumas já libertas, outras não, porventura, buscar e conversar com elas? Ele vai estar num patamar em que elas percebem que ele aceitou a prova. Então o diálogo com elas é mais direto. Porque senão o que é que ele vai ouvir? Tu não passaste porque nós passamos. Percebem aqui as nuances? Agora, está certo ele ter sido decapitado. Para quem comete o processo, não, é claro que não é bom. Agora, mas para ele, liberta-o? Não, dá-lhe outras ferramentas. É necessário. Percebem como às vezes nós somos muito maniqueístas, né? Ou seja, somos sim, sim, não, não nas coisas? Não, calma, tudo tem as suas nuances. Nós somos muito críticos. Então, leveza no processo. Ok? Então, Allan Kardec diz faz esta ilação porque ele sabe que é necessária a mudança. Na versão grega, esperarei parece aplicar-se preferentemente a uma nova existência. Então, Allan Kardec está fazendo a avaliação das 3 traduções. Quando a minha existência estiver acabada, esperarei por quanto a ela voltarei. Job, como que se coloca após a morte, no intervalo que separa uma existência entre outra, e diz que lá aguardará o momento de voltar. Ele não dormirá, né? Ele aguardará. Tudo bem? Então, peraí. Essa parte é linda, né? Onde é que nós estávamos antes de adentrar o ventre de nossa mãe? Estávamos na espiritualidade. E o que é que nós fizemos lá na espiritualidade antes de adentrarmos o ventre de nossa mãe? O que é que nós fizemos? Escrevemos o que é que a gente vai fazer. Exatamente. Nosso projeto. E mergulhamos. O que é que vai estruturar o nosso projeto? O conhecimento do projeto? Não. As emoções que nos levam a atender ao projeto que assumimos. Daí não ser importante, qual é o meu propósito? A gente vai fazendo bem. Já estás no teu propósito. Não paremos, porque eu não sei qual é o meu propósito. Não para, faz. Tudo bem? Eu sei que vocês nunca ouviram isto. Nunca se preocuparam com isto. Pois não? Nunca aconteceu, pois não? Não me assustem. Ai, que lindo. Gente, isto é tão libertador, não é? Não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de das crenças fundamentais dos judeus, pois que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Jesus foi claro.
Na conversa com Nicodemos, que foi vista nas outras semanas, né? Ele é claro, é preciso que nasça de novo. E nós já estamos aqui em outra fase em que ele está a explicar um processo reencarnatório. Quando ele conversa com Nicodemos, ele diz, é preciso que faças isso. Tudo bem? Conhecemos a conversa com Nicodemos, em que ele diz, é preciso que nasças de novo. Neste caso, ele está a relatar um processo de reencarnação. E confirma quando tem o momento da transfiguração. Por isso é que os discípulos sabiam desta conversa. Não é porque eles estavam só intuídos. Já houve esta conversa. Okay? Um dia, porém, suas palavras, quando forem meditadas sem ideias preconcebidas, o qual bloqueio, não acredito, reconhecer-se-ão autorizadas quanto a este ponto, bem como em relação a muitos outros, claro, sem sombra. A essa autoridade do ponto de vista religioso se adita do ponto de vista filosófico. É das provas que resultam da observação dos factos. Ou seja, para além dessa questão que estamos a ler do Evangelho, do Antigo Testamento, tudo bem? Para além disso, tem o dia a dia. Se nós pesquisarmos e procurarmos, vamos ver tantos casos, cada vez mais documentados, e processos que só pode ser uma reencarnação. Eu posso negar, posso estar à vontade, mas para além da parte filosófica, há as provas. Quando se trata de remontar aos efeitos, dos efeitos às causas, a reencarnação surge como de necessidade absoluta, como condição inerente à humanidade, numa palavra, como lei da própria natureza. A reencarnação é uma lei da própria natureza, estamos a evoluir. Tudo bem? Tudo bem? Sim. Tudo, Casimiro. Está bem? Okay? Pois, pelos seus resultados, a reencarnação, ela se evidencia de modo, por assim dizer, material, ou seja, é palpável o processo. Da mesma forma que o motor oculto se revela pelo movimento. Eu estou a ver acontecer. Se estou a ver acontecer, alguma coisa está acontecendo. Eu posso até negar que existe um motor dentro de um carro, mas ele está a se mover. O que é que eu tenho que fazer? Perceber por que ele se move. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai, por que está na Terra, e justificar todas as anomalias e todas as aparentes injustiças. Olha o detalhe. Aparentes injustiças que a vida apresenta. Aparente. Porque eu acho que Deus se enganou na morada. Mas é verdade, eu não merecia. Não é que a gente diz? Mas não, está certo. Está certíssimo. Tudo está certo. Casimiro, mas podia estar errado. Aí não havia Deus, não havia lei. Era obra do acaso. E não, são aparentes injustiças. Na Terra há injustiças. Tudo bem? O que não há é injustiçados. E quando nos colocamos na posição de injustiçados, nós não crescemos, porque achamos que está errado. Eu não apanho o processo para aprender com ele. Onde é que eu devia ter dito sim, onde é que eu devia ter dito não, onde é que eu falhei, como é que eu me posicionei, qual foi a minha ação. Porque se eu me sinto injustiçado, é só uma injustiça. Então eu nada faço. Então não existem injustiçados. Quando ele coloca aqui aparentes injustiças, é porque nós não estamos a ver a lei toda. E quem é que comete injustiça? Somos nós, não a lei. Tudo bem? Eu quando erro para com alguém, eu estou a cometer uma injustiça. Mas o outro não é injustiçado. Eu não sei o que levou a que as coisas se permitissem para acontecer assim. Agora, eu estou a plantar no meu caminho. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, sem a reencarnação, são ininteligíveis, em sua maioria, as máximas do Evangelho. Esta, por exemplo, que lemos agora. De João, que é Elias e por aí fora. É tudo muito retórico. Não é? Tudo ideias de conceitos, mas nada prático. Em sua maioria, as máximas do Evangelho, razão porque hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Este é o processo. Quando eu não entendo, os Evangelhos dizem qualquer coisa que eu queira. Mas se eu percebo a reencarnação, é uma linha. Está nesse princípio a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro. Onde é que está a chave? Na reencarnação. Eu sei que já são 11h15, está bem? Eu vou vos deixar ir. Está bem? Vou vos deixar ir. Okay? Dito isto, questões, estejam à vontade. Podem sorrir quando fizerem questões, porque aí fica difícil fazer uma questão dura.
prática disto tudo, vamos encerrar então. Eu poderia voltar à primeira, e é o que vai acabar por acontecer. Que eu posso saber essas coisas todas. Tudo. Mas se eu não tiver caridade, nada sou. Então é interessante, né, ver que a história espera por nós. Mas nós já precisamos ir também de encontro à história. Fazer parte da história. A nossa história. Diante das dificuldades, lançar o olhar mais longe. Perceber mesmo que a morte é uma aparência do físico. Porque nós continuamos todos vivos. Se o amor que eu queria dar e quero dar está em mim, doemos o amor sem receios, sem dúvidas. Porque a fé faz isso. A fé do tamanho de um grão de mostarda, quando nós doamos para quem amamos, chega. Porque o que nos dói muitas vezes é queremos amar e não temos essa força, esse canal conduzente que faça com que esse amor flua. Porque eu tenho dúvidas, então fica ali, tudo embotado. Não, a reencarnação é um facto, e para que ela seja um facto, a imortalidade da alma é uma verdade inquestionável do ponto de vista da sabedoria. Eu posso questionar tudo, mas a partir do momento que eu sei, eu preciso aplicar as minhas emoções dentro desse conhecimento. Isso é que me fará bem. Está bem? Então, ninguém desista. Ninguém acha que as coisas estão erradas, porque elas estão certas. Quanto melhores nós estivermos, quem está à nossa volta sente essa energia. Esse bem-querer, esse bem-estar. Todos, sem exceção. Ah, mas meu marido não ouve, minha esposa, meus filhos, não importa. Desde que eu esteja a emanar, sentir-me bem, tudo vai funcionar à volta. Tudo vai funcionar. Mas, Casimiro, eu não estou a ver os resultados. Porque nossos olhos não enxergam o interior do próximo. Enxergam as suas manifestações e às vezes estão com lutas interiores. E o que vem para fora é um grito de alerta. É uma luta interior. Por isso é que Paulo, quando saía das cidades em que ele era apedrejado, lançado muros afora, ele saía feliz. Porque ele tinha tocado no íntimo das pessoas. Então olhemos para os nossos trabalhos, nosso dia a dia, como oportunidade de bem fazer por nós e por aqueles que estão conosco. Como não temos o passe individual, sempre temos o passe coletivo, que sempre acontece mesmo tendo o individual. Então essa lembrança de Jesus, daquela conversa, nós nem sequer imaginamos o trabalho que deu, os séculos que levaram, milênios, para que uma conversa tão simples como aquela pudesse ser realizada em solo terreno. É todo um trabalho de amor, desenvolvimento de cada um de nós enquanto espíritos. E chegado este momento, estamos todos juntos, nossos benfeitores, espíritos familiares, nossos anjos da guarda, postam-se ao nosso lado. Esteja eu onde estiver, desde que eu sintonize e em que momento for. Essas forças de amor e de luz permanecem conosco e desejam adentrar o nosso campo emocional, que é o que está acontecendo agora. Nossos benfeitores postam suas mãos, derramam um elemento luminoso que não sabemos dar nome,
com variadas cores, a descer sobre a nossa cabeça, nosso tronco encefálico, nossos corpos se iluminam por uma força exterior que, curiosamente, é-nos dado perceber que os nossos corpos brilham, porque a essência de cada uma de nossas células tem a mesma vibração de amor e de ação que Deus colocou em cada um de nós, desde o momento da nossa criação. O nosso poder mental poderá ou não interferir nessa luz que nos chega, mas agora nós desejamos. Inspiramos luz e complementamos com a doação. Essa energia não para em nós, ela flui. E vamos direcionar essa energia tão saudável, que não se desgasta, porque ela está a chegar também do alto. Querido Jesus, hoje vamos procurar compreender por que dissestes que nós somos deuses e podemos fazer tudo o que tu fazes e muito mais. Tu tinhas um tempo limitado entre nós. E nós temos uma jornada inteira pela frente e muitas mais para servir, doando daquilo que conseguimos assimilar. Desejamos, Jesus, que a paz que agora sentimos se espraie por todo o ambiente e nas pontes que as nossas mentes conseguem realizar. Encontraremos aqueles que amamos no plano físico ou já viver a plenitude no plano espiritual. Seres que amamos e que desejamos abraçar com o ímpeto de apenas doar. Não é necessário o conjunto de palavras. Estamos a doar. E rogamos-te, Jesus, por toda a humanidade, aqueles que desconhecemos, mas que são nossos irmãos, pois que a força do amor que tu trouxestes e continua a envolver o nosso orbe, ela permanece atenta e deseja penetrar os corações para que a paz se materialize. Desejamos a sintonia com esse amor para fortalecê-lo. E pedimos-te, Senhor, muito em especial, por aqueles que porventura não nos desejem o bem, para que eles sintam um pouco de caridade. Porque baixamos nós mesmos as nossas armas e em sintonia contigo doamos. Inspiramos luz novamente e na paz em que nos situamos pedimos-te, Jesus, ainda e aos benfeitores e aos nossos espíritos familiares, aos nossos anjos da guarda, que nos acompanhem de retorno aos nossos lares ou a qualquer compromisso, e que na vossa companhia tenhamos a força da vigilância para fazermos mais e melhor. E que assim seja, querido amigo.